nós vamos ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. O apóstolo Paulo vem falando aqui, acredita-se que ele estava preso em Roma, numa prisão diferente, não em cadeias, mas uma prisão restrita a um ambiente. Se fosse dizer de hoje em dia, seria prisão domiciliar, né? Que muitos têm aí. Só que não essa prisão de hoje, com certeza, né? Com tanta regalia. E tinha um servo de Deus, discípulo de Paulo, chamado Tiquico. E ele levava as cartas de Paulo nessas prisões onde ele tinha a liberdade de escrever. Tiquico pegava essas cartas e ia levar, sabendo do estado da igreja, de como se encontrava. Assim foi em Éfeso, foi em Colossenses, foi em outras cartas que ele se direcionou. Então essas igrejas ele implantou essas igrejas, né? Paulo foi, evangelizou, formou essas igrejas, deixou alguém cuidando. E depois de um tempo, ele queria saber notícias dessas igrejas. Como estava a igreja em Éfeso. E aí, ele sabendo essas notícias, ele mandava uma carta para estar ali, orientando, exortando, falando aquele povo para que se consertassem algumas áreas que se desviaram desde o tempo que ele não estava mais com eles. Então, continuando, diz assim: nos quais costumavam viver, quando seguiam as presentes ordens deste mundo, e o príncipe do poder do ar, tem algumas traduções que diz Satanás mesmo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos, ele diz. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, um versículo muito conhecido esse, né? Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que são chamados circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio
Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos céus, dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, como vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, do verso 2, de 1 ao 6, ele vem tratando da questão humana, da condição nossa humana que éramos antes de Cristo, da velha vida. Muitos aqui de nós, muitos dos irmãos, viveram uma vida no mundo, como se fala, mas uma vida distante dos preceitos de Deus antes de vir para Cristo. Muitos aqui tiveram vidas de várias formas, como foi citado aqui da nossa irmã, que ela já deu testemunho, acreditando que realmente estavam vivendo uma vida boa, mas contudo uma vida vazia, sem o Senhor. Paulo relatando aqui aos Éfesos, onde foi implantado o evangelho sobre a vida deles. Ele relatando aqui que muitos eram gentios, ele veio para pregar para os gentios. Na verdade, Paulo queria pregar para os judeus, mas Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele que era para pregar para os gentios. E essa linhagem dos gentios, elas acreditavam, eles realmente acreditavam e eram separados mesmo de Deus. Porque tem uma promessa, tinha uma aliança de Deus com o povo de Israel, com o povo judeu. E não com o povo gentil. E esse povo, eles não tinham direito. Lembrando-se também lá em João, capítulo 4, onde a mulher samaritana tem um encontro com Jesus. E ela pertencia à linhagem dos samaritanos, a mistura, e não aceitava-se mistura no povo. O povo de Deus, que era separado, aquele povo escolhido, era o povo judeu, né? Eram os hebreus ali separados, a nação separada. E quando como foi misturado, o samaritano era uma mistura, então o que acontecia? Eles não tinham direito a essa salvação, a esse livramento, a esse povo escolhido. E aí quando ele prega o evangelho para os Éfesos, ele pega o evangelho do amor de Jesus. E quando Jesus veio, ele rompeu-se a barreira de separação que havia entre Deus e nós, né? Nós considerados como gentios, o resto da nação considerada como gentios. E o Senhor Jesus veio por nós, morreu por nós. E aí, sendo assim, a circuncisão, ela significava a aliança entre Deus e o homem. Então todo homem passava por essa circuncisão. E o povo que não era judeu não tinha essa circuncisão. Então havia ali aquela discriminação mesmo depois de Jesus vir, mesmo depois dele ser assunto ao céu, mesmo depois dele morrer e ressuscitar, ficar um tempo, aproximadamente 40 dias, para continuar a testificar daquilo que tinha acontecido. E quando ele subiu, deixou o evangelho, deixou os discípulos, deixou para os profetas, mesmo assim, aquele povo, tinha alguns ali que não aceitava totalmente. Sim, é bom saber de Jesus, mas que tal ainda fazermos isso para garantir, né? Pedro, pelo menos, também a gente vê uma questão dele com Paulo sobre isso. Não custa nada, né? Não precisa, mas vamos fazer. E Paulo se levanta contra essas práticas antigas, não necessárias mais. Porque o povo tinha sido liberto, o povo tinha agora a salvação, a libertação através de Jesus. Então as práticas antigas não eram mais necessárias. Irmãos, Jesus morreu por mim e por você. Ele ressuscitou para que eu e você agora tivéssemos vida, para que eu e você agora vivêssemos um novo tempo. E conjecturando, não vale a pena mais voltar às velhas práticas, porque a velha prática não nos leva mais a Cristo. Nós não temos mais aliança com as velhas práticas, nós temos aliança agora com Cristo.
aproveitando que tem o carnaval. E a gente percebe que às vezes muitos crentes não entendem muito bem. Não custa nada ir lá, dançar um pouquinho, assistir, tão bonito. Irmãos, o profundo disso é muito profundo mesmo. É demoníaco. Porque no carnaval acredita-se que você pode fazer tudo naquele dia. Isso vem de muito antigo. O carnaval surgiu na verdade, na parte religiosa. Né? Foi uma questão de que não carnes, né? Afastar-se da carne. Então, eles tinham aquela semana que antecedia, aquele tempo que antecedia os 40 dias da morte de Cristo. Porque daqueles 40 dias antes da morte de Cristo, teria um tempo de reflexão, seria um tempo de não comer carne, comer ali, desde o lado de trás, lembrar-se das ervas amargas, enfim, uma linhagem, e eles aperfeiçoaram de um jeito, tomaram para si de um jeito, que você vai se afastar de tudo, dos prazeres da carne, das vontades da carne, ficar reservado. Mas antes disso, você podia tudo. Deu esse contexto, deu-se a entender isso e começou a ter essa prática. Então, no carnaval, costuma-se as pessoas saírem em libertinagem, principalmente na área sexual, na área de promiscuidade. Então, acredita-se que pode fazer tudo, porque depois, na outra semana, começar tudo de novo. Deus ia perdoar tudo. Mas não convém para nós, como cristão, como aquele que recebeu um presente de Deus, da salvação, de fazer parte agora, através de Jesus, dessa linhagem que vai morar no céu, dessa linha que tem direito à salvação através de Cristo Jesus. Ele nos deu o direito à salvação. Então, essa velha vida, o verso 1 ao verso 3, retrata o nosso passado, ou talvez o seu passado. Irmãos, eu fui criada na igreja, desde pequenininha. Não conheci muito profundamente o mundo lá fora, os bailes, enfim. Mas teve uma época na minha vida que eu tive que ter um momento com Deus. Você é acostumado ali, você na igreja sempre, você não tem aquele momento, você acha que você não precisa tomar a decisão, você não acha que você não precisa levantar a mão um dia e receber Jesus na sua vida, porque você já vem, desde que você se conhece por gente, aceitando Jesus. E teve uma época na minha vida que eu tomei essa decisão, que eu falei assim, mas agora eu quero viver um pouco, né? Eu quero viver o mundo, ver como que é também. Não custa nada, né? E eu jovem ainda, eu queria ver como que era. E um dia, eu nessa decisão, nesse pensamento da minha vida, eu estava e o Espírito Santo começou a queimar no meu coração. E ele dizia claramente no meu coração que sem ele eu não seria nada, que ele era tudo para mim. E realmente ele foi tudo para mim, e aquilo queimou no meu coração. E eu falei, não quero. Agora é uma decisão minha, não quero. Não consigo imaginar a minha vida sem afastada de Jesus. Tive momentos de distância. Tive momentos, quem não tem, nós temos nossos momentos em que às vezes nos afastamos por coisinhas, por questões, por causa da tristeza, enfim, algumas coisas. Mas sem Jesus não conseguia ver rumo. E eu decidi continuar e permanecer em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então, esse aqui retrata o passado que nós poderemos ter de desobediência, afastado do Senhor. Até o verso 6. Transgressões pode ser falado como descuidos. Pecados podemos dizer aqui como falhas que cometemos diante de Deus. Mas essa nova vida, eu não sei se deu certo a tabela. Pode colocar a nova vida aí na tabela, por gentileza. Tem uma tabela que retrata realmente o nosso passado, só para ficar claro aqui. Na nossa velha vida estávamos mortos. Irmão, significa que sem Jesus, nós não fazíamos parte da linhagem. Fala assim para quem está do seu lado, sem Jesus você não fazia parte. Você estava morto espiritualmente, eu e você. Então, agora na nova vida, no versos 4 e 6, ele fala que agora estamos vivos. Agora eu e você somos vivos através de Cristo. Nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos antes de receber Jesus na nossa vida, escravos, andávamos errantes, porque não tínhamos essa luz de Cristo na nossa vida.
Não é que você, irmãos, talvez alguns aqui não são religiosos, não é para ser religioso mesmo, não frequentam nenhuma igreja. Mas fala assim, eu nunca cometi pecado nenhum. Mas não entendi ainda o que é a representação de Cristo, o significado de Cristo na nossa vida. O que Cristo significa para nós. O que Cristo representa para a nossa vida. Então estávamos escravos do pecado até então, agora estamos entronizados com Cristo, com Deus e Jesus e Espírito Santo. Éramos merecedores da ira de Deus, agora somos somos alvos da graça, que nós vamos conversar um pouco mais aqui. Andávamos entre os desobedientes, agora temos comunhão com Cristo. Então estávamos sob o domínio de Satanás, agora estamos unidos com Cristo. E Paulo, quando fala aos Éfesos, ele fala assim, vocês eram distantes, vocês não tinham o evangelho, a graça de Deus. Agora a graça está sobre vocês, não volte a ter jugo. Porque estavam falando para eles, querendo embutir de novo o velho evangelho, que não abraçava, que não introduzia eles ao reino, e eles estavam querendo voltar às velhas práticas. E Paulo fala, não volte, porque agora vocês têm um novo tempo para vocês, agora é Jesus, é Cristo. Então, com Cristo, as pessoas, nós podemos ter vida de verdade. Nós lembramos sobre Nicodemos lá em João capítulo 3, onde o Senhor tem uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, era um homem entendido da lei, né? Muitos aqui conhecem a história, eu creio que todos. Ele era um homem entendido da lei, ele sabia da lei, ele praticava a lei, só que Jesus não tinha sido ainda revelado a ele como Jesus é. E Jesus, quando tem esse encontro com Nicodemos, quando Cristo ele tem um encontro com Nicodemos, ele fala que ele precisava nascer de novo. Ele fala que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque ele entendia que ele já estava cumprindo ali o mandamento. E quando ele viu Jesus fazer os milagres, ele teve interesse também de conhecer esse Jesus. Ele falou, mas como, Senhor, eu vou voltar à barriga da minha mãe? E Jesus fala com ele ali, não é voltar à barriga da sua mãe. Você vai nascer do entendimento, agora de que Jesus, que através de mim, através de Jesus ali, ele tinha nova vida, ele tinha esperança. A esperança dele não era mais a mesma, ele precisava reconhecer Jesus. Irmãos, às vezes você faz tudo certinho, às vezes tem pessoas que fazem tudo certinho e falam assim, mas eu não preciso me converter, eu faço tudo certo. Eu ando certinho, eu pago minhas contas, eu faço as coisas certinho, eu ando corretamente, eu adoro a Deus. O que eu preciso? Precisa receber Jesus. Precisa conhecer Jesus. Porque é através dele que nós temos essa aliança com ele. E no verso 2, nós antes caminhávamos segundo o curso desse mundo. O estilo de vida sem Cristo está de acordo com caminhos, infelizmente, caminhos do inimigo para a nossa vida. O estilo de vida sem Cristo. Porque não há dois caminhos, não há três caminhos, na verdade há dois. É o caminho de Cristo e o caminho sem Cristo. Não há três senhores, não há um quarto caminho, há dois. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Romanos capítulo 12, verso 2, ele fala assim que não se amoldem ao padrão desse mundo, as práticas do mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que veja qual boa é, agradável, vontade, perfeita, agradável vontade de Deus. Comprovar, experimentar, qual é essa boa? Experimente Jesus. Experimente viver com Jesus. Experimente ter experiências espirituais através de Jesus, através do Espírito Santo. E você vai ver, comprovar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabia que a vontade de Deus é perfeita? É perfeita para mim e para você. Aleluia. A vontade da carne, inclinada para viver longe de Deus, nos impulsos ruins, nós temos impulsos ruins, irmãos. Nós temos impulso, nós somos impulsionados pela carne. Certa vez eu falei sobre corpo, alma e espírito. Ali a função da carne, a função do corpo, a função do espírito e a função da alma. A alma em conexão com o espírito é a única que busca Deus. Que ela tem uma sede por Deus. Ela busca outras coisas, mas ela direcionada, ela vai conseguir, ela tem essa sede interior por Deus.
E a carne não, a vontade e o desejo da carne se inclinam para esse mundo. Interessante, lembrando como que o Morto pregou sobre a palha. Faz parte de nós a palha. A palha é tudo que nós precisamos realmente tirar, que não pertencem ao Espírito, que não vai ser levado, que não vai ser recolhido por Deus e precisa ficar aqui. Então esse tempo aqui que nós passamos é um tempo de aprimoramento para que possamos ver o Senhor face a face. Vai ficar tudo aqui que tem que ficar, tudo que as práticas da carne vão ficar, só vai subir o Espírito. Aleluias, glória a Deus. Lá em descrito na queda do homem, em Gênesis capítulo 3, descreve algo interessante sobre a queda do homem. Infelizmente o homem teve livre arbítrio para decidir. Ele decidiu se afastar, ele decidiu descumprir o mandamento ali de Jesus, de Cristo, de Deus. Ele resolveu ter ali, ele decidiu se afastar. Ele decidiu assim no interior dele que ele poderia sim ter o conhecimento. Não o conhecimento que ele pensava, bem o conhecimento que ele pensava maior do que Cristo. Assim, na mesma estatura. Ele decidiu que ele podia viver uma vida separada de Cristo. Então, irmãos, desde a queda do homem, teve uma nova aliança de Deus com Abraão, Deus com o povo judaico, o povo hebreu. E através de Jesus, nós tivemos essa aliança novamente. É como se eu e você estivéssemos falando: Senhor, eu decido agora ter comunhão contigo novamente. Eu decido caminhar com o Senhor. Por isso que não é algo forçado caminhar com Jesus. É algo de livre arbítrio. Algo espontâneo que Ele quer do seu coração. Porque a decisão do homem de cair foi dele. E a decisão de também se achegar a Deus tem que ser nossa, tem que ser sua, tem que ser minha. A decisão de voltar-se para Deus. Deus foi profundamente ferido na questão da unidade, na questão ali da intimidade, na questão do laço, da aliança, foi quebrada ali com Adão. E hoje, sempre, todos os dias, Ele quer renovar a aliança comigo, contigo. Tem que ser de nós, através de nós, da nossa vida para com Deus e dele para conosco. No verso capítulo 2, versos 6 a 7, ele vem tratando que a salvação é pela graça. É um favor imerecido, porque não vem de nós, é dom de Deus, exclusivo dele. Exclusivo dele. Através da fé, mas o dom é de Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: não, mas fala através da fé. A fé é apenas uma ferramenta para que você alcance a salvação. A salvação toda, era todo o merecimento de Cristo, ali na cruz do Calvário por nós. Nós não fazemos parte disso, desse processo de salvação. Nós fazemos parte através de Cristo. Podemos ser pertencentes a essa salvação. Aleluia. A obra de salvação é para a glória de Deus. Aleluia. A obra de salvação é para a glória de Deus. Ela não pode ser obtida por obras humanas. Não, eu vou fazer tal coisa porque eu sou bonzinho. Legal fazer obras, porque a fé sem obras também ela é morta. Irmãos, por meio da fé, não, também, através da fé como ferramenta, mas é dom de Deus. A nossa parte é que alcançar através da fé a salvação, porque eu preciso crer que Jesus morreu por mim na cruz. Eu preciso reconhecer isso nos meus atos. Irmãos, não é por obras para que ninguém se glorie, mas se eu creio, se eu tenho a salvação, eu pratico as obras a partir daquilo que eu tenho, que é Jesus. Então a fé, as obras acompanham a fé. A fé acompanha as obras. São juntos. Então a salvação não é por elas, mas nós, como sendo salvos por Cristo Jesus, nós a praticamos. Entende isso, irmãos? Nós a praticamos. Porque eu posso entender, meu Deus, mas a palavra de Deus deixa clara isso, que a fé sem as obras é morta. Porque às vezes nós não queremos também fazer nada. Nós não queremos fazer as coisas, porque nós entendemos que nós já temos a salvação. Mas nós que somos praticantes, que nós temos a salvação, nós praticamos a obra.
Eu conto a história aqui, eu já contei isso numa pregação bem lá antigamente, que tinha um barquinho caminhando no oceano, e aí tinha 2 pessoas nela, e aí eles falaram assim, vamos caminhar agora só com a fé, vamos andar só com a fé, e começaram a remar, e eles foram rodando, 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 e aí tem o outro, não, agora vamos com as obras, e começou a remar, e começou a rodar, 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 e chegaram à conclusão, vamos com os 2, e conseguiram caminhar até o destino. Porque é para frente, é com fé e com obras, com fé e com obras. Porque as obras são um sinal da sua fé em Cristo Jesus. As obras são um sinal em você, daquilo que Deus fez por você, que Jesus fez por você. A boa obra, a boa semente, são demonstradas através da nossa vida, através de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, através de um caráter moldado por Cristo, através de ação na nossa vida disso. Lá em Tiago capítulo 2, verso 24 a 26, veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Pode passar. É até o 25 agora, por favor. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? No 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Então nós recebemos Jesus na nossa vida. A salvação foi gratuita, dado por Ele, através dEle. Ele tem todo o mérito. E nós praticamos as obras porque nós temos fé e acreditamos em que Jesus fez. Então a nossa vida, ela vai ser demonstrada as obras através das nossas vidas. Mateus capítulo 5, verso 16. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão glorificar Deus nela. Nem sempre, porque também Jesus foi muito perseguido, né? Jesus ele fala que não fez mais milagres na sua família, porque não criam nele. Isso não é pejorativo, não é assim abrangente totalmente, irmãos. Porque às vezes as pessoas vão nos desprezar. Às vezes você vai ser perseguido, você vai ser maltratado por causa de Cristo. Às vezes dentro da nossa família, você não vai ser tão respeitado igual você gostaria. Mas aqueles que que tem os olhos da fé, que tem os olhos abertos, aqueles de fora, muitos de fora vão ver o brilho de Jesus em você, vão ver a luz de Cristo em você, eles vão ver Cristo em você, na sua vida, e vão reconhecer isso. Nem todos, mas alguns vão reconhecer isso. Alguns vão reconhecer Jesus na sua vida. Mas para isso nós temos que trilhar esse caminho de Cristo. No verso 2, de 11 a 13, vem falando da reconciliação. Paulo vem falando que não é um processo pelo qual as pessoas gradualmente se tornam mais aceitáveis a Deus. Não é. É sim um ato decisivo. É como se fosse um ato legal. Uma decisão de reconciliar com Deus. Você tem a decisão todos os dias de se reconciliar com Jesus. Através da cruz de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Você tem a decisão de tomar essa postura diante de Jesus, diante de Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ele que fala em João 14:6. Qual nós cristãos podemos estar num tempo afastado de Cristo? Por uma situação, por um momento, por uma circunstância da nossa vida. Mas Jesus, Ele sempre quer nos unir a Ele, através de Cristo. Deus quer nos unir a Ele através de Cristo. E você e eu temos a oportunidade todos os dias de se unir a Jesus. Deus está dizendo aqui que nós não tínhamos direito à salvação, irmãos. Entende isso? Nós não tínhamos direito. É como se Deus antes não tinha. Ele podia dizer, eu não tinha aliança com você, gentil. Com você. Irmãos, mas através de Jesus, hoje, você tem aliança comigo novamente. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a embaixo.
Não há mais separação entre nós e Cristo. Então por que queremos às vezes ficar separados? Por que queremos às vezes não ter essa comunhão? Por que às vezes deixamos de ter essa comunhão com Jesus? Ele quer que tenhamos essa comunhão com Ele. Aleluias, Ele nos procura. Quando Ele tem esse encontro com essa mulher samaritana, Ele fala, quando ela fala que há um local específico para os judeus adorar. E Ele fala, vem a hora, e a hora vem que os verdadeiros adoradores me adorarão em Pai e o Espírito e verdade. Esse é o tempo em que você e eu adoramos a Deus em Espírito e em verdade. Você e eu temos liberdade para isso. Não tem mais barreiras, aleluias. Não tem mais barreiras. Você agora tem essa liberdade. Toda parede de inimizade que havia, não há mais. Então, irmãos, não construa uma de novo. Não construamos uma, porque Ele já quebrou na cruz do Calvário. Às vezes nós construímos parede de inimizade por situações que estamos vivendo. Às vezes decidimos não mais buscar o Senhor. Às vezes decidimos ficar um dia sem ir na presença de Deus. Às vezes decidimos mais tempo. Às vezes decidimos voltar, como foi cantado aqui, a ter outros amores. E a palavra de Deus está dizendo, através dos louvores, através da palavra, que é só Ele o seu amor. É só Jesus o seu amor. Não tem outros amores. Queima todos os outros amores, irmãos. Às vezes tem gente que fala essa música e não entende essa música. Esse hino é muito profundo. Ele fala que quando você decidiu seguir a Cristo, calçou as sandálias do Evangelho, você destrói todos os outros amores. Sabe? Qualquer outro amor que está acima de Deus na sua vida, de Jesus, você destrói. Você coloca Ele no centro da sua vida. E todos os outros amores vão cair por terra. Talvez você tinha alguns amores que você achava que você não ia poder se livrar. Alguns vícios que você achava que você não ia conseguir se livrar. Mas Jesus te libertou. Jesus nos libertou e nós somos livres em Cristo Jesus. Quantos aqui, se eu fosse dar oportunidade para dar testemunho, poderia falar de quão outros amores tinham antes de Jesus? Quão outros amores tinham antes de Jesus? Mas você decidiu calçar as sandálias nos pés e seguir esse evangelho. Eu te falo, meus amados irmãos, que esse evangelho, às vezes você vai passar por dificuldades. Você vai passar por dificuldades, né? Porque lá em João, se não me engano, 16:33, diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe a luta que passamos, irmãos? Ele está conosco, como foi falado aqui. Sabe, na vida, no nosso dia a dia, Ele está conosco. Talvez as decepções, talvez uma situação, enfermidade é algo que nos tira muito, que nos consome muito, que nos judia muito. Mas Jesus está conosco na enfermidade, o Senhor está conosco na luta, o Senhor está conosco nas adversidades. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Pelas águas, elas não te cobrirão, elas não nos cobrirão. Desde que você aceitou esse Jesus maravilhoso, esse Jesus da cruz, esse Jesus que salva, esse Jesus que restaura, esse Jesus que tirou muitos aqui das garras de Satanás, esse Jesus que tirou do pecado, esse Jesus que fez você enxergar de outra forma, você que servia a outro Senhor, e hoje pode dizer, eu sirvo a Jesus. Você hoje não vai voltar atrás mais em nome de Jesus, vai seguir e prosseguir. Paulo estava dizendo aos Éfesos, não precisa, não é necessário que volte a ter as outras práticas, porque Jesus, a cruz, ela despedaçou tudo, Ele colocou tudo na cruz. A tua dívida, a tua carta de dívida foi paga na cruz do Calvário. Não precisa de mais sacrifício, irmãos. O sacrifício é a nossa vida de oração, de santidade, de separação, sem a qual não veremos a Deus. A palavra de Deus nos fala, buscai a paz e santificação, sem a quais não verás ao Senhor. Por isso essa separação destes momentos que tem, de práticas mundanas, práticas humanas, práticas carnais, nós devemos nos abster. Por isso que o conselho da igreja é que você não participe. A alegria vem do Senhor. Ele dá uma alegria no nosso coração, irmãos, que olha, nenhuma festa pode dar. Nenhuma festa pode dar que a alegria do Espírito Santo dá na nossa vida. E quando nós entendemos isso,
Nós não devemos, não queremos mais voltar atrás. Aleluias, aproveita essa reconciliação. Vivam intimidade com Cristo realmente. Se alguém falar para você, não, eu tenho outros amores para você, meu maior amor é Jesus. Meu maior amor é Ele. Glória a Deus. O versículo 14 e 16 diz que agora não há mais dois, não há mais judeus e gentios. De dois ele fez um. A partir daquele momento da cruz, Jesus também estava dizendo assim: não há mais separação em um povo escolhido e um povo não. Agora vocês são escolhidos, aqueles que querem e que receberem Jesus têm direito à vida eterna, têm direito à salvação através de Jesus. E isso é lindo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é motivo de glorificarmos todos os dias, porque agora Ele nos olha não mais como um povo que não tinha direito, que não tinha acesso, mas agora a barreira de inimizade foi quebrada, caiu. Eu e você temos acesso a Deus. Não importa o seu passado, Ele estava dizendo, vocês eram em outrora afastados, mas agora vocês têm salvação, têm a salvação. Outrora vocês praticaram algumas coisas, algumas práticas que não agradavam a Deus, mas agora vocês receberam Jesus. Vocês receberam Jesus, vocês têm direito à vida eterna com Ele, através dEle, acesso ao Pai. Está disponível todos os dias. Aleluia. Estrangeiro significa visitante, a curto prazo, pouco tempo. Período não residente, que não tinha residência, não tinha lugar, não tinha morada. Mas Jesus te deu uma morada, Jesus me deu uma morada através da cruz. Agora eu e você desfrutamos de todos os privilégios da família cristã, de todos os privilégios que Jesus poderia nos dar através da cruz do Calvário. No 22, ele diz: bem ajustado, o corpo cresce. Nele vocês também estão sendo edificados, ajustados juntos, para que se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Irmão, você já pensou em você como morada do Espírito, morada de Deus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, que mora em mim, que mora em você. Deus te convida nessa noite a ter um novo nascimento. Assim como Ele chamou Nicodemos, Ele nos chama, Ele te chama. Lá em João capítulo 3. Quando nós recebemos Jesus, até a nossa data de aniversário muda. Você tem duas datas agora. Você tem uma data de aniversário quando você nasceu, e você tem uma data de aniversário quando você aceitou Jesus na sua vida. Qual é a sua data de aniversário, irmão? Pergunta para quem está do seu lado, não precisa responder. Eu fui muito cedo ainda, mas eu creio que aos 11 anos eu me decidi batizar. Eu estava conversando esses dias até com a minha Marolina, ela dá risada, que eu já sabia o que eu queria com 11 anos de idade. Ela comentou, né, Mar, que ela teve que batizar de novo, porque ela batizou nova e depois ela não tinha entendimento. E quando ela entrou nas águas, posso falar? Pode. Quando ela entrou nas águas, que ela levou o susto, começou a ficar apavorada com aquilo, porque ela não estava tendo entendimento. Mas no meu caso, eu tinha plena convicção do que eu queria. Quando eu tinha 11 anos, eu queria me batizar, eu queria tomar ceia, eu queria fazer parte das coisas da igreja. Eu queria entender essa questão. Eu queria ter a salvação através de Jesus, através da obediência ali. Só que uma decisão de continuar veio mais tarde. Nós passamos por alguns momentos na nossa vida, momento que a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, e momento que a gente, na nossa vida, ali na nossa caminhada, que não é no começo, viu? O começo é muito bom, aleluia, você está com fervor, com alegria, mas chega no meio. Tem um versículo que diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Sabe por quê? O meio é difícil, o começo é empolgação, é legal, o começo, e o final já está no final mesmo, mas o meio, irmãos, o meio é duro. E nesse meio que eu contei aqui, eu ainda era jovem, mas eu tive desejos de fazer coisas que o mundo fazia. No meio da caminhada nós vamos testificar a nossa fé. Deus, através do Espírito Santo, vai testificar na sua vida a sua fé, se você vai continuar sendo morada do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. O desejo do coração do Senhor é que você e eu dizemos: sim, Senhor, eu quero continuar sendo morada do Senhor. Eu quero continuar sendo morada do Senhor. Lá em João capítulo 14, verso 26, ele fala do Espírito Santo, esse que faz morada. Esse que não vem só visitar, mas ele faz morada. Ele fica. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhe fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Jesus estava dizendo neste momento, ele estava falando para os discípulos: eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu deixarei o próprio Deus, o Espírito Santo, parte de mim em vocês. E ele vai fazer o quê? Ele vai ser seu conselheiro, irmãos. Em momentos que nós estamos tristes, em momentos que nós passamos adversidades, o Espírito Santo é o teu conselheiro. Busque Ele, fale com Ele, peça a Ele. Às vezes nós pedimos orientação para todo mundo, menos chegar e ajoelhar e falar: Espírito Santo, escuta aqui, me ajuda aqui, me aconselhe aqui, o que eu faço? Ele falará com você. Lá em João 15, João também, capítulo 15, verso 23, 26, ele fala que Ele é o Consolador. Irmãos, Ele consola. Nos momentos que você precisa, Ele te consola. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus conselheiro. E através do Espírito Santo, que é sua morada em você, em mim, Ele consola também. Ele aconselha, Ele consola. Ele fala com você e comigo. Você que já deixou o seu corpo, deixou na sua alma o Espírito Santo morar e fazer morada, você vai ter o conselho, você vai ter o consolo todos os dias da sua vida, até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmãos, eu imagino o espírito de solidão que deu nos discípulos, quando Jesus falou: eu vou. Aquilo a alma gemeu, mas Jesus fala assim: vocês não vão ficar só, igreja. Vocês não estão só, igreja. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Deus quer edificar casas. O Espírito Santo quer fazer morada nelas. Deus quer edificar casas aqui, casas de habitação do Espírito, casa de habitação do Espírito, corpos dispostos a ser habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer ser morada nesses corpos. Às vezes nós vivemos a vida aqui e é muito passageira, deixando o Espírito Santo ali. Não extinguais o Espírito, nós deixamos o Espírito Santo, não, fica quietinho, vai. E Ele quer falar, e Ele quer consolar, e Ele quer morar, e Ele quer habitar em mim e em você. Ele quer direcionar a nossa vida. Então o convite para nós nessa noite é: seja casa de Deus, morada do Espírito. Sejamos casa de Deus, morada do Espírito. E onde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade, ali há alegria, ali há um mover. Mesmo passando por adversidades, Ele vem e consola. Mesmo passando por períodos difíceis na nossa vida, Ele vem e aconselha, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E se Ele é o próprio Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder de fazer acontecer. Ele tem todo o poder de fazer maravilhas acontecer. Ele tem todo o poder de te usar, você sendo morada dEle. Ele tem todo o poder de usar você para pregar, como foi falado aqui. Ele tem todo o poder de usar você sendo ousadia, sendo ousado na palavra, sendo ousado para falar e evangelizar, sendo ousado para lutar pela sua família, sendo ousado para lutar pela sua casa. Você aqui, se tem alguém aqui que desistiu do filho, tem alguém aqui que desistiu da família, através do Espírito Santo Ele fala no meu coração: não desiste não. Porque quem é você? Você é morada do Espírito Santo de Deus. Tem o próprio Deus dentro de você. Ele vai te dar estratégias de vitória. Você que nessa semana disse: não aguento mais. Você que essa semana parou e falou assim: não aguento mais a minha vida, está muito difícil. Deus está te vendo através do Espírito Santo.
Aguenta mais um pouco. Tenho todo o poder dentro de você através do Espírito Santo. Não há situação que não possa ser mudada através do Espírito Santo, através do poder de Deus que habita em nós. Você que se sente, não, mas eu não sou nada. Realmente nós não somos nada, mas nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Então, em nome de Jesus, nós vamos destronar todo espírito de intimidação. Nós vamos destronar todo espírito de acusação contra as nossas vidas, para que você se sinta diminuído, para que você se sinta um nada. Mas Deus te fala, você pode, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor te trouxe aqui para te falar, tem salvação para você. O Senhor te trouxe essa noite para te dizer, o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo faz parte de você. O Espírito Santo quer atuar em você. O Espírito Santo quer falar com você. Não se deixe voltar ao passado. Não, siga para frente com o Senhor Jesus. A aliança que Ele fez com você é uma aliança que não é quebrada. Ela não deve ser quebrada, só você pode quebrar. Ele fez, se Ele fez, é até o fim. A aliança que Ele fez com você é de vida eterna. Não coloque muro. O Espírito Santo falou para mim hoje, estão colocando muro aonde eu derrubei o muro. Estão colocando muro aonde eu já não tenho mais o muro, aonde eu já coloquei por terra o muro. A barreira de inimizade na cruz do Calvário já foi derrubada. Então não coloque obstáculo na sua vida espiritual. Não coloque obstáculo na sua vida com Deus, no seu caminhar com o Senhor. Ah, mas eu não posso. Fala para quem está do seu lado, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor Jesus, é Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. Talvez por um período você deixou o Espírito Santo como se fosse uma coisa, como se fosse algo sem significado. Irmãos, eu te falo nessa noite, é o próprio Deus dentro de você. Tem uma força, tem um poder que é movido através do Espírito Santo, que habita em você. Você que decidiu ter Jesus na sua vida. São os passos da salvação. Você decide que quer Jesus. Às vezes você falou que quer, sim, mas você não falou, Senhor, eu estou hoje aqui falando, eu quero você. Eu quero que o Senhor seja habitação dentro de mim. Eu quero ter esse Espírito Santo que todos falam. Eu quero sentir o Senhor falando comigo. Eu quero ver, quando eu abrir a palavra de Deus, o Senhor falando comigo, saltando aos meus olhos a palavra, saltando aos meus olhos. Algo que às vezes não foi revelado para ninguém ainda, o Senhor quer revelar para você. O Senhor quer revelar para você através do Espírito Santo. Ah, mas eu abro a Bíblia, não vejo nada, não entendo nada. A partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai abrir a palavra e vai saltar aos seus olhos. Você vai ter entendimento, porque você vai ter autoridade, a autoridade do Espírito de Deus que já habita em você. A salvação foi derramada através de Jesus. Você não teve que fazer nada, foi de graça. Ele fez tudo na cruz. Ele fez tudo na cruz por mim e por você. Agora resta você saber de você nessa noite. Quer ser morada de Deus? Quer ser morada do Espírito Santo continuamente? Não tem períodos mais de separação. Quer ser morada contínua do Espírito Santo? Eu quero que algum irmão apague as luzes, por favor, ali. E eu quero te convidar essa noite, a você que ficou um tempo afastado de ser morado. O Espírito Santo extinguiu ele, deixou ele sem ouvi-lo, deixou ele sem falar, sem ouvir o que ele estava falando, não entendeu, só agiu com as suas próprias vontades. Eu quero te fazer um convite nessa noite, a você que de repente, eu fiquei afastado um tempo, fiquei confusa, cabeça perturbada, mas hoje eu quero novamente ser morada do Espírito de Deus. Eu quero ter o Senhor falando comigo. Se tem alguém aqui nessa noite que queira isso, vamos levantar, irmãos. Você vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Você vai continuar sendo morada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que quer receber Jesus, eu não sei se tem alguém aqui que quer receber Jesus, nunca fez isso publicamente. Estou com vergonha, não vou fazer isso não. Porque agora se eu fizer isso eu vou ter que seguir, vou ter que ser da igreja. Irmãos, eu não estou te convidando aqui para ser religioso.
Não estou te convidando aqui para seguir uma religião. Eu estou te convidando aqui para receber Jesus. Eu já tenho Jesus. Eu estou te convidando aqui para dizer publicamente: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero calçar as sandálias do Evangelho. Eu quero seguir essa vida com Cristo. Eu quero ver Ele falar comigo. Eu quero ver Ele me revelar. Eu quero ter Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, vem à frente. Eu vou orar com você. Aleluias. Tem essa pessoa aqui essa noite? Tem esse irmão aqui essa noite, essa irmã? Ou todos são moradas do Espírito? Amém? Todos são moradas do Espírito. Todos têm Jesus dentro de si, através do Espírito Santo. Todos sentem que o Espírito Santo fala. Todos deixam o Espírito Santo consolar. Todos deixam o Espírito Santo falar. Aleluias. Se tem alguém aqui que não tem deixado mais, que não tem dado lugar para o Espírito Santo, eu quero que você nessa noite para falar, para orar. Quero você aqui na frente para me orar, para nós orarmos, para que você de novo tenha essa aliança com o Espírito Santo. Se não há, nós vamos orar agora, nessa noite. Se não há essa pessoa, nós vamos orar por todos nós. Amém? Para que o Senhor continue sendo morada nas nossas vidas. Estenda suas mãos aqui, irmãos. Nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Diante de Ti, Pai. Diante do Teu altar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Até que o Senhor venha. Aleluias. Aleluias. Até que o Senhor venha. Aleluias. Glória a Deus. Pai querido, fortaleça quem está fraco, Pai. Fortaleça, Senhor, quem está necessitado, meu Deus. Nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até que o Senhor venha. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Aleluias. Estenda suas mãos para frente. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos morada do Senhor. Nós somos moradas do Espírito Santo. Te agradeço, ó Espírito Santo, amado, consolador, conselheiro, por fazer morada na minha vida. Obrigado, Jesus, por fazer morada nas nossas vidas. Continue falando com teus filhos nessa noite. Continue falando com os teus filhos ao decorrer dessa semana. Pai querido, que possamos dar lugar para o Senhor falar. Dar lugar para o Senhor agir. Dar lugar para o Senhor consolar. Dar lugar para o Senhor aconselhar, amado Espírito Santo. Nós te oramos a Ti nessa noite. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos por esse culto, Pai. Dê, Senhor, força, dê discernimento, Pai, para vencermos, ó Pai, o mundo, Pai. Vai vencermos o mundo diante das adversidades. Mas a Tua graça nos basta. Mas a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu Deus, você tem alguém, irmão, aqui fraco, enfraquecido, essa semana pensou em desistir. Essa semana pensou, falou, não quero mais. Não está resolvendo, eu estou buscando, não está resolvendo. Senhor, alcance nessa noite no nome de Jesus. Alcance nessa noite no nome de Jesus. Dê força, dê ânimo. Espírito Santo de Deus, vai renovando os teus filhos nessa noite. Vai renovando os teus filhos nessa noite. Ah, Deus vai dando uma porção dobrada para que possam caminhar mais um tempo na tua presença, mais um tempo contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova o cansado, dá força ao que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa semana, Senhor, que essa semana seja um mover. Eles possam ver o Senhor falando, eles possam ver o Senhor agindo. Meu Deus, quem está com dor, quem está doente aqui nessa noite, Senhor, vai curando, no poder que é no nome de Jesus.
Vai curando no poder que é no nome de Jesus. Nós cremos num Deus que cura, num Deus que sara, num Deus que batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Nós cremos com Deus trino, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, está no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Posso sentar por mais um momento, irmãos? Eu queria só convidar a Dani aqui, rapidamente, para estar